E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero comentar um pouco, né, sobre esse debate que teve aí entre um católico, né, e esse professor Fábio Sabino, né? O católico, né, Paulo Cogos. Então teve esse debate e foi uma tremenda, né, baixaria. Não assisti todo, porque não dá para assistir aquilo tudo, né? Mas a gente vê algumas frases que foi usada ali. A blasfêmia, né, por parte desse professor Fabino, né? Uma coisa ridícula, Alguém que se dispõe a encabeçar aí, né, a fileira dos ateus, né? Se diz aí, se apresenta aí como uma liderança, né, forte aí no meio do ateísmo, mas um cara desequilibrado, né, despreparado. Por mais que tenha estudado, mas não vai muito longe, né? Não dá para ir muito longe escutando uma criatura daquela. Totalmente desequilibrado, só sabe blasfemar contra aquilo que não conhece ou contra aquilo que acha que conhece, né? Então, soltou a boca em blasfêmia. O católico que estava ali também debatendo se alterou um pouco também, e assim foi uma baixaria, né? Porque aguentar tudo aquilo na cara, dá pra ver que o professor, né? Dá pra ver que o professor, né, a intenção desse professor Sabino é o quê? Era atingir o oponente que estava na sua frente. Usar blasfêmia, personagens bíblicos, apontar o dedo, gritar, bater na mesa para atingir a pessoa que está na sua frente. Quer dizer que é um coração, né? É uma mentalidade que está cheia de mágoa, né? Cheia de tristeza, né? Uma alma triste, uma alma, né, triste. Talvez por não conseguir seus objetivos, né? De não provar definitivamente aquilo que fala, né? Porque era gritaria, né? Jesus é uma lenda. Não, Paulo é um sem vergonho. José era um... José, né? Chamava José, não, José era um corno. E assim, só usando palavras de ofensas, né? De ofensas. Aquela conversa que ele teve com o padre, né? Teve uma vez que ele debateu com o padre, pelo menos os textos que eu vi, né? Ele foi mais... Estava mais calmo, né? Estava mais cauteloso, mais respeitoso. Mas dessa vez não, ele estava completamente, né, transtornado. Completamente, né? Fez uma baixaria. Então, ofendeu tanto que pôde os personagens bíblicos, a fé cristã. Muitas pessoas podem dizer assim, mas Miguel, não valeria nem a pena a gente perder um tempo para conversar sobre esse assunto, onde esse professor, né, está também envolvido. Eu concordo em parte com você que pensa assim, não, a gente não deveria nem dar atenção. Eu também concordo nesse sentido, não deveria nem dar atenção para tal pessoa. Porém, por outro lado, eu achei importante a gente comentar um pouco, porque o diabo, né, é malicioso. Então, utiliza desse tipo de professor, utiliza desse tipo de criatura para tirar pessoas da igreja, para enfraquecer a fé de muitos. Eu até pensei aqui, né? Será se esse ateísmo, né, militante,
não é uma fera, um dragão, que está minando a fé de muitos. Por quê? O sujeito mostra, né, muita preparação, né, mostra muito estudo, se aproveita de alguma falha de pessoas da igreja e vai realmente fazendo, né, uma bagunça na cabeça de muitos cristãos que não têm uma fé mais sólida, né, baseada também no conhecimento, e não só na fé, né, mas também na razão. Então vale a pena comentar por causa disso, para essas pessoas, se esse vídeo chegar, né, a um desses irmãos que ficaram, né, que ficam preocupados, por que a igreja não faz nada, porque será que esse cara não tá certo, será que esse professor, né, Fábio Sabino tá certo? Então é para esse tipo de gente que eu dedico, né, esse vídeo. Essas pessoas, fique tranquilo, esse sujeito não tá certo, ele está totalmente despreparado. Ele está, né, na verdade, totalmente desesperado. Por quê? Porque ele não está alcançando o seu objetivo. Está vendo a igreja católica crescendo no mundo. Está vendo a igreja católica crescendo no mundo. Então, o seu objetivo não está sendo eficaz. Deve ter algum sistema, né, por trás desse ateísmo militante, financiando essa baixaria. Que é o tanto de palavra usada contra os personagens bíblicos, né, contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra o apóstolo Paulo, né? Paulo para ele era chamado de vagabundo, chamado de todo tipo de palavras com o apóstolo Paulo, ofender a Sagrada Família. Então tem um financiamento por trás de tudo isso. Não é possível, né? Então vale a pena a gente questionar isso aqui. Eu fiquei pensando, se você quer um mundo melhor, o ateísmo militante está lutando por qual é a causa? Qual é o motivo que eles estão lutando? Qual é o motivo que o ateísmo militante está lutando? Para um mundo melhor, né? Um mundo mais desenvolvido, segundo eles, para um mundo melhor. Porém, eu pensei, ele quer um mundo melhor com aquele tipo de palavra, com esse tipo de baixaria? Quer dizer que esse professor Sabino e companhia limitada aqui, né? A gente sabe também que tem outros. Ele quer um mundo sem Deus, né? Que é um mundo melhor, segundo eles, um mundo sem religião. Mas com esse tipo de professor, com esse tipo de linguagem, com essa baixaria, então não vai muito longe, né? Obviamente não vai muito longe. É um pobre coitado que se acha que sabe, mas que está longe de alcançar os seus objetivos. Está sendo só ferramenta do inimigo, que ele nega também a existência do diabo, né? Mas ele está sendo usado e não percebe. Olha só que alma coitada, né? Que triste alma desse cidadão. Então eles querem, né, um mundo melhor com esse tipo de professor que chega, né, bate na mesa, aponta o dedo e diz: o seu Deus é isso, é aquilo, ofende com essa baixaria toda. Então ele quer o mundo com essa gritaria, com essa baixaria, um homem totalmente desequilibrado, né, despreparado para defender o que ele está defendendo. Deus não existe, Jesus Cristo é uma lenda. Então, como é que você vai provar isso? Aí, por não provar, por não ter capacidade de provar, entra no desespero. Você vê que ele entrou no desespero. E aí, o irmão católico que estava lá levou aquela enxurrada, né, de palavras grosseiras, ficou também alterado e abandonou, né, o debate.
fica só na zoeira, né? Foi uma conversa só na zoeira, né? Ah, Paulo é isso. E o irmão católico dizia, não faça isso, você está blasfemando. E o sujeito não, ele dizia, não, mas blasfemando contra quem? Contra quem, né? Olha só, que desrespeito. Segundo ele é o santo. Ele disse que ele é santo. Eu não vou colocar nenhum texto aqui, porque também não merece, né? Nem a gente está conversando, mas não merece tanto, né? Então eu não vou colocar nenhum texto aqui no vídeo. Vocês vão ver, vocês viram, quem está aqui no YouTube, nessa conversa, né? Provavelmente viu aí um vídeo falando desse debate. Então é só ver algum trecho desse debate que você vai ver, vai saber do que eu estou falando. Que foi um debate, né, totalmente baixo, né? Baixo. Para né, blasfemar contra a nossa fé. Entende, meus irmãos? Então é nesse sentido também que eu acho que vale a pena a gente ter conversado. Tá conversando aqui, né? Porque é um sujeito desequilibrado que por não conseguir no argumento mostrar, Jesus Cristo é uma lenda, então me mostra aí onde Jesus Cristo é uma lenda. Por não conseguir provar, mostrar para ninguém, aí parte aquele desespero, né? Parte aquele desespero de não vou ofender, porque ele sabe que ofendendo um personagem bíblico, né? Sagrado, santo, ele está ofendendo, né? Na intenção de ofender quem está na frente dele, né? De ofender, de desequilibrar, né, quem está na frente dele. Então, para poder dizer, não, eu ganhei o debate. Entende, meus irmãos? Mas há uma pobre alma, né? Uma triste alma desse cidadão, né? E de outras pessoas que acham que ele é uma grande, né, liderança, uma grande importância, né? Quer ser muito importante. Eu sou o santo sou eu, dizia ele no debate. Uma coisa para a gente analisar. Já falei aqui em vídeos falando sobre o ateu, né? Os ateus. A Bíblia não foi feita para esse tipo de conversa. A Bíblia é um livro escrito para uma comunidade que já existia, com uma direção para aquela comunidade que já existia. A Bíblia foi feita para isso, né? Ela não foi feita para um debate, para um ateu provar alguma coisa, porque se ele não crê, por que ler a Sagrada Escritura? Então existe uma malícia por trás desse camarada, dessa alma triste, né? Existe uma malícia por trás, porque primeiro ele sabe que está escrito na Sagrada Escritura, embora ele não crendo, mas no próprio livro está dizendo, olha, esse livro não é feito para isso. Esse livro foi escrito para ser lido na comunidade. O livro foi escrito para ser lido na comunidade, que já existia. Então, né, não é um livro de fácil entendimento, o camarada entender. Para ler e entender, não é fácil. Então, por isso, tem o magistério da igreja para fazer a devida interpretação desse livro. E esse sujeito e companhia sabe disso, mesmo assim vira as costas para esse detalhe. A Bíblia não foi feita, não foi escrita para esse debate que ele está fazendo. Não foi escrita para isso, né? Não foi escrita para esse propósito, mas para uma comunidade, para um povo. Se ele não pertence a esse povo, o que ele está fazendo? Está fazendo uma besteira, está causando, né, confusão, está querendo lucrar, né, em cima disso, desse livro, porque ele sabe que nem todos católicos, né, conhecem as escrituras. Então ele faz essa confusão. E o católico, eu deixo aqui esse detalhe: quando você vê esse tipo de pessoas que não é da igreja fazendo esse tipo de lambança, né, de confusão, põe isso na cabeça. Esse livro que ele está lendo
a Bíblia não foi pensada para esse debate, para esse tipo de conversa, né? Foi escrito para uma comunidade. Então, se você não faz parte dessa comunidade, o que você fala não tem veracidade, não tem verdade no que você fala. Porque a própria Bíblia fala, né? Olha, esse livro não é de interpretação pessoal. Esse livro não foi feito para essa interpretação pessoal. Foi feito para ser uma direção na comunidade. Entende? Então, isso é um detalhe. Então isso é um dos detalhes, né? O outro detalhe que a gente pode também, à luz da razão, veja, à luz da razão e não da fé apenas, quando ele diz Jesus é uma lenda. Jesus é uma lenda. Então, à luz da razão, aí você pensa assim, mas peraí, Jesus é uma lenda? Qual explicação ele dá para dizer que Jesus é uma lenda? Veja, uma lenda do tamanho de Jesus Cristo, desse porte, com cerca de 1 bilhão de adeptos no mundo todo, é no mínimo, né? É estranho, né? Qual lenda tem esse tamanho, né? Outro detalhe, nós temos o Santo Sudário, que não é uma lenda, é uma realidade, é o objeto sagrado mais estudado do planeta. O Santo Sudário é o objeto mais estudado, pesquisado do planeta. E ele é por conta de quem? Por conta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma lenda desse porte, cerca de 1 bilhão de adeptos, 1,5 bilhão, né, de adeptos no mundo todo, tem um objeto mais estudado do planeta, e não para por aí, né? Tem a obra de caridade maior do planeta. Então veja, muitos seguidores, muitos adeptos, um objeto mais estudado do planeta, a obra de caridade maior do planeta. Então como é que uma lenda tem tudo isso? Aí eu questiono, né? Aí eu questiono a esse professor. Não está na hora de alguém criar outra lenda desse tamanho? Por que ele também não se torna uma lenda? Fazendo caridade, fazendo bondade que Jesus fez, né? Então quer dizer que é impossível, meus irmãos, de você crer num sujeito desse, dizendo que Jesus era uma lenda. Aí quando você olha para Jesus, a maior obra de caridade do planeta, cerca de 1,5 bilhão, né, de seguidores no planeta, objetos mais estudados do planeta. Aí você olha para o camarada desesperado daquele, dando murro na mesa, dizendo que é santo. Ou seja, é uma pobre e triste alma querendo atenção, né? Uma pobre e triste alma querendo atenção, dizendo eu sou santo. Esses daí são vagabundos, esses daí são lenda. Agora ele é o santo. Ou seja, é um sujeito que realmente não merece atenção, mas está querendo atenção, né? Desesperado, batendo na mesa. Olha, José era isso, olha, Paulo era isso, olha, Jesus aí é uma lenda. Jesus é uma lenda. Então faz alguma coisa da sua vida para você se parecer um pouco com Jesus, né? Quer dizer que esses murros na mesa, essas blasfêmias, partindo aí de sua parte, você vai prestar contas, né, a nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai prestar contas a Deus, mesmo querendo ou não, mesmo crendo nele ou não, porque Cristo é uma realidade, né? Como eu já falei,
a maior obra de caridade do planeta. Mas qual o sinal bíblico que a gente vai encontrar apoiando, né, isso aí? O próprio Jesus Cristo disse isso, que era pelos frutos que se conhecia, né? Que é pelos frutos que se conhecia. Então, pelos frutos a gente conhece que Cristo é real, né? Jesus Cristo disse assim, ó, pelos frutos conhecereis. Jesus Cristo disse assim, se eu fiz obra que nenhum outro fez, e vocês veem as obras, né, e não acreditam em mim, olha só, né, está escrito lá no Evangelho de João, né, crede em mim, pelo menos por causa das obras que eu faço, disse Jesus Cristo, né, está escrito lá no Evangelho de João. Então, vendo as obras desse Cristo, que segundo esse sujeito, né, é uma lenda, é mentiroso, né, segundo Jesus Cristo, né, está escrito lá que a obra deles é muito grande. Ele fez mais do que qualquer uma outra pessoa. E ele diz que é pelas obras que se conhece. E a gente vendo as obras dele hoje, a maior obra de caridade do planeta, vendo tudo isso, o sujeito bater na mesa e dizer que ele é uma lenda. Qual outra lenda se compara, né, a nosso Senhor Jesus Cristo? Qual outra lenda se compara a nosso Senhor Jesus Cristo? E veja, e para finalizar nosso vídeo, quando a gente diz assim, ó, a Igreja Católica Apostólica Romana tem, né, a maior obra de caridade do planeta, a gente está falando só dela. Mas se a gente for juntar com o cristianismo todo, porque a gente sabe que existem igrejas cristãs que são, né, mais próximos da Igreja Católica, que também tem obra de caridade. Então, veja, mesmo não estando em plena comunhão, né, com a Igreja de Cristo, essas igrejas também fazem muitas caridades, né? Então, se juntar tudo, o cristianismo todo no mundo, então a obra de caridade fica maior ainda. Então veja o que eu disse, né? Para não deformar a minha fala, que está até no próprio catecismo, né? Que essas igrejas que são mais próximas à Igreja de Cristo, elas têm, né, uma parcela de verdade, né? Ela tem uma parte que é verdadeira. Elas não estão em plena comunhão com a igreja, mas ela tem, né, a sua importância. Então, se juntar todas as caridades, né, dos cristãos no mundo, não sobra para ninguém, né? Não sobra para ninguém. E feita, né, tudo isso feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto a esse camarada, é uma lenda? Jesus Cristo é uma lenda? Você acha que ele é uma lenda? Ou você está desesperado porque essa lenda que você fala, na verdade, né, é uma realidade, que tirá-la desse mundo é impossível, né? Os homens podem destruir o mundo, né, na bomba, na guerra, né, mas não vão tirar nosso Senhor Jesus Cristo. E pessoas como você, esse professor aí, vai surgir, mas vai ser só mais um desesperado esmurrando, né, a mesa sem conseguir nada, porque Jesus Cristo disse, né, que quando ele fosse levantado, né, na cruz, atrairia muitos. E é o que está fazendo, e é o que está acontecendo. E é o que está acontecendo, né? Ele foi levantado e atraiu muitas pessoas. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, dando uma resposta, né, a esse professor. Se ele quer, né, dizer que Jesus Cristo é uma lenda, o que ele está fazendo para que ele também se torne uma lenda, né? O que ele está fazendo? Qual a lenda tem essa importância de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, meus irmãos, pela fé, pela razão, pela lógica, pelo que está escrito, Cristo dizendo das obras dele, não tem para ninguém. Cristo, né, é uma realidade. E esse sujeito é apenas uma alma triste, desequilibrada, né, despreparada, batendo na mesa para chamar a atenção. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário.
Compartilhe aí essa mensagem com outras pessoas e muito obrigado e fique com Deus.